E aí você começou a ser usado na libertação. O que aconteceu manifestar nessa última volta, que tá até hoje, não vai voltar nunca, não vai voltar para o mundo nunca mais. O que começou a acontecer de primeiro? Foi cura, foi libertação, dons? Já carregava algo, né? Só precisava ser ativado. Quando eu voltei, uma fome de comer a palavra, orar e jejuar, veio que nem uma bomba. Eu ia trabalhar, passava o dia inteiro em jejum na empresa, saía da empresa e ia pro monte, ficar sozinho até as 8, 8 e meia da noite. Fazendo oração, já conhecia todo o processo, né? Orações de renúncia, quebrando, renunciando, desligando, pedindo perdão, línguas estranhas. E jejum, todos os dias, jejum. Todos os dias. E aí o processo foi muito rápido, o meu cargo ministerial foi recuperado muito rápido. E aí acendeu de novo o desejo de fazer cruzada. E aí eu estava na minha casa, já voltei de novo pesquisar sobre som, sem nenhum real no bolso, ganhando pouco na empresa ainda. E aí eu falei assim, Senhor, nossa, esse aqui é muito forte, pastor, deixa eu tomar uma água. O Espírito Santo me trouxe agora. Quando eu voltei, o Senhor, eu falei assim, Senhor, acendeu em mim de novo. Que a minha paixão é cruzada, é ar livre. Eu quero fazer cruzada, mas eu não quero fazer com um sonzinho, caixinha de som, não. Eu quero fazer um barulho para esse bairro inteiro escutar. E eu comecei a pesquisar o som. E o mínimo que eu conseguia de uma estrutura boa era 5 mil reais. Né? Eu falei assim, Senhor, não tenho esse dinheiro. Aí o Espírito Santo falou assim, vai na casa do seu tio. Meu tio não tinha som nenhum, pastor. Você chegava lá, não tinha nada. Eu olhava assim, não tinha som nenhum, vai na casa do teu tio. E quando eu cheguei nele, eu falei, João, eu quero arrumar um som. Eu quero fazer uma cruzada assim, assim. Ele deu risada. Ele foi lá atrás, tirou debaixo da lona uma estrutura de som violenta. Potência, caixas, retorno. Ele falou assim, várias pessoas tentou comprar esse som. Eu falei, eu só vendo se for pra igreja. Pessoas me deu o carro, eu devolvi, ofereceu grande dinheiro. Ele falou assim, ó, pra igreja eu faço por 7 mil. Eu falei, cara, mas é pra mim, a igreja não vai me ajudar. Pra você eu faço por 5, mas não tem esse 5. Eu parcelo. Quando eu tomei essa decisão, pastor, eu falo pra você, quando você mergulha no chamado, entra debaixo, tudo flui. Quando você obedece, eu peguei com ele e falei, como que eu vou pagar 500 por mês, com o salário que eu ganhava e minha esposa desempregada? Chegava no fim do mês, pastor, as pessoas vinham assim, colocavam 100 reais no meu bolso, pra você pagar o som lá. Traficante foi dizimar na nossa cruzada. Eu fazia toda sexta-feira no bar, bem na boca da biqueira, num ponto estratégico que pega o bairro inteiro, bem no campo, e o bairro inteiro escutava ao mesmo tempo. Toda sexta-feira, com frio, sem frio, durante 9 meses. E aí as pessoas vinham me dar dinheiro, eu consegui pagar aquele som assim, as pessoas me ajudavam, tem um amigo que me ajudou muito com dinheiro todo mês, e eu paguei assim sem peso nenhum. E aí na primeira cruzada, no primeiro culto, só tava com a cara e a coragem, né? Eu não sentia aquela autoridade, eu tava pegando fogo. Bem no meio da pandemia o pastor falou assim, se você fizer, a polícia vai te prender, estavam prendendo mesmo. Não pode ter a junção de pessoas. Eu falei, pastor, não tem problema. Eu vou preso, eu prego na cadeia. Mas ou eu vou, eu morro. Né? Era mais forte do que eu. E aí, na primeira cruzada, o demônio manifestou na mulher. Quando manifestou na mulher, estava eu, minha esposa e mais 3 irmãos. O demônio caiu no chão, ficou cego. O que vocês fizeram comigo? O que vocês fizeram comigo? E aí eu fazia uma oração assim, Senhor, cerca esse arraial, antes de começar, com carros e cavalos de fogo. Quero anjos ao redor desse arraial, Senhor. Quando o demônio manifestou, o demônio ficou cego, aí nós oramos, repreendemos. Daqui a pouco ela abriu o olho e falou assim, nossa! Não olhava para nós. Dizia, eles são muitos. O demônio começou a ver os anjos que estavam com nós, eles são muitos. E ali, pastor, ali desatou. Porque ali eu comecei a usar todos os mantos que o Senhor me deu. Senhor, eu quero um anjo ali. Porque toda vez o demônio pegava um homem no culto e ele ia embora. Eu falei, Senhor, todo dia ele vai por ali. Eu quero um anjo bem ali com uma espada de fogo. Ele não passa dele. O demônio pegou ele e travava ali. Sabe, eu comecei a usar. Senhor, eu quero isso, eu quero uma coluna de fogo aqui. E a pessoa não conseguia passar. E eu comecei a usar os mantos que Deus me deu. E aí Deus salvou um macumbeiro. E aí eu comecei a orar, repreendendo feitiçaria, as pessoas começaram a ter ânsia, vomitar. Tem uma mulher que tinha um espírito de loucura, que ela permeava ali, só ali naquela escuridão. Hoje a mulher está liberta, pastor, trabalha de faxineiro no shopping. Sabe, eu comecei a ver assim, famílias se rendendo aos pés do Senhor. E ali foi o meu treinamento. Ali o Senhor mostrou, pronto, agora você está preparado. Só que nesse processo que eu saí dos caminhos do Senhor, Deus quebrou qualquer resíduo que ficou de religiosidade. Acabou. Eu voltei outro homem.
Hoje eu olho para uma pessoa, pastor, ela pode estar na miséria que for, pode estar no que for. Eu olho para aquela pessoa, eu vejo um pregador, eu vejo um pastor. Eu vejo uma cantora, uma missionária, sem nenhum resíduo que sequer de acusação, pelo contrário, íntima compaixão, porque eu era muito acusador, eu era muito religioso, e Deus teve que permitir tudo isso aí para quebrar, moer eu. E você falou algo no começo aí, que quando você recebeu a transferência, você viu pessoas do ciclo de oração. Nesse tempo de lá para cá, você já ministrou em igrejas e campanhas e vários lugares. Como pode aquele irmão lá, que aparentemente está devoto, está na igreja, bonitinho, manifestar? Crente fica possesso? Pastor, até eu chegar lá eu não acreditava, né? E aí eu comecei a ver jovens, irmãs, né, com cabelão, saiona, do círculo de oração caindo endemoniado. Eu falei, não, tem coisa errada. E o pregador sempre falava, Deus mostrava, isso aqui, ó, é porque é viciado em novela. Essa daqui, novela? Ó, é novela. Novela deixa a pessoa possessa também? Ó, pastor, senão vai cair muito aí. Talvez não seja a novela em si, mas o coração dela, né, já se tornou um altar, né? A idolatria, né, pastor? Ela já estava trocando o Senhor pela novela. A idolatria é terrível. Só que as pessoas perguntam assim, como é que pode uma pessoa que aceitou Jesus, ela tem um Espírito Santo de Deus, cair endemoniada? O demônio com o Espírito não pode habitar no corpo, mas peraí, as pessoas esquecem que a gente chama tricotomia, pastor. Espírito, alma e corpo. O Espírito Santo habita no espírito do homem. Os demônios habitam na alma. É onde estão os sentimentos, medo, a dor. É ali que ele habita. Então, por exemplo, uma pessoa que servia a Satanás até então, entrega a vida para Jesus, automaticamente o Espírito Santo passa a habitar no espírito dela. O trono dele é o espírito. Ele passa a sentar ali. E os demônios ainda estão na alma. Então o Espírito Santo passou pela fé morar no coração dela, mas os demônios estão na alma. Quem é que vai botar para correr? É o Espírito Santo, quando ela der lugar. Então, tipo assim, a pessoa tá com a alma ali cheio de mágoas, assédio, cheio de coisa, mas ela entregou a vida dela para Jesus. O Espírito Santo habita ali. Mas os demônios estão no mundo da alma. E as pessoas pensam que a alma é do tamanho dessa televisão, é do tamanho do corpo da pessoa. Não, eu tenho 1,80 m, minha alma é de 1,80 m. Não. A alma é vários mundos. Se você for ver no hebraico, todas as vezes que fala de alma, ela divide em 4 compartimentos. É uma extensão muito grande a alma. Ela é espiritual, pastor. Você está entendendo? Medos, emoções, sentimentos, traumas, dores estão aqui na alma. É por isso que eu bato muito em cima de pais que ficam colocando medo nos filhos. Eles não têm noção. Quando o filho abre a abertura para o medo, os demônios que vêm junto, pastor. O espírito do medo, ele traz outros demônios junto. E um espírito que eu tive que vencer é o espírito do medo. Você comenta aí como você venceu, porque você disse mesmo depois de casado ainda foi atacado. Isso. Eu comecei a fazer esse trabalho e um dia o Senhor precisava tratar com isso aí. Porque eu cresci, mesmo servindo a Deus, pastor, tinha feito teologia, orava muito, jejuava, mas eu ainda sofria com ataques do medo. Eu viajava sozinho para a empresa, os demônios me perturbavam. Não podia entrar no quarto, né? Não podia me acessar, eu não sabia ainda exercitar a autoridade que eu tinha. Né? Hoje eu exercito a autoridade, nem fazem mais ruaça, mas eu não sabia ainda desses mantos aí, como fazer. E aí eu sofria muito, e um dia o Senhor, eu fui para o monte. Aquele dia foi uma loucura, porque não tinha árvore, cortaram a árvore do monte, limparam lá para fazer condomínio, né? E eu falei, e agora? O Senhor mandou vir aqui, vou ficar aqui. Aí o meu carro tava assim, coloquei um papelão em cima de mim, sem água e sem comida. E eu não orei, eu só gemi. Falei, ô Senhor, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. E eu só gemi ali, naquele sol quente. E aí o Satanás veio. Falou assim, sacrifício de tolo. Tudo aqueles pensamentos religiosos que falaram pra mim, sacrifício de tolo. O que você tá fazendo é de tolo, Deus não tá recebendo. E eu fiquei ali, pastor. Naquele mesmo dia, pastor, por isso que eu falo pra você que eu não posso contar essas coisas pra qualquer um. Naquele mesmo dia, eu vi 3 homens no cume do monte, lá em cima. E o Senhor me revelou, são feiticeiros. 3 homens deram a mão, olhando pra mim. Eles ficaram primeiro assim, ó, um de cada lado, olhando pra mim, 3 pessoas. E eles ficaram me olhando. E eu falei, Senhor, me cerca com teus anjos. Me cobre. E ali, totalmente debilitado eu tava. Deus me levou ali para um propósito. E eu vi aqueles 3 homens lá em cima.
E o Senhor é só um feiticeiro. E aí eu levantei a mão para eles, comecei a repreender. Eles deram a mão em 3, assim, ó, fizeram um triângulo. E começaram a clamar, só que eles foram embora para lá. Eu achei até que eles iam vir onde eu estava, mas não vieram. Foram embora. Quando deu 8 horas da noite, pastor, uma autoridade veio sobre mim fora do comum. De noite, sozinho, escuro. Eu falei assim, eu comecei a gritar assim, agora eu quero ver o demônio que me atormentava. Vem aqui se você é macho. Eu vou te arrebentar todo. Uma autoridade veio sobre mim fora do comum. Eu falei, vem aqui, aparece. E eu gritava mesmo, sozinho. E eles não vieram. E aí eu fui pro culto à noite, preguei, Deus bradou. Quando deu mais ou menos umas 11 horas da noite, um amigo ligou para mim. O cara manifestou um demônio ali, você não me ajuda? Eu não tenho experiência com essa área. Eu nunca expulsei um demônio sozinho, pastor. Até então, né? Tive que ir sozinho. O irmão não tinha, né, intimidade com essa área, então ia sobrar para mim. Quando eu cheguei na casa, tava cheio de viciado. E eu falei, todo mundo para fora. Eu aprendi isso com o irmão. Coloquei todo mundo para fora, até a namorada dele. Eu falei, acenda a luz. Ele falou assim, não tem. Quando eu olhei lá dentro, pastor, o cara tava endemoniado lá dentro da casa, tudo apagado, 11 horas da noite, pastor. Eu lembrei, você não desafiou no monte, ele veio. Aí tremeu as pernas. Aí as pernas começaram a bambear, pastor. Bambear, mas, pastor, a presença que estava dentro daquele território ali era terrível, que meus ossos tremiam. Eu não sabia se era um pouco do poder que estava sobre mim, se era o medo, mas a autoridade estava comigo. E ele estava lá dentro do sofá. Aí um amigo meu foi e falou, fulano, nós queremos orar para você. E ele deu um brado lá dentro com uma voz, falou, aqui não é fulano. Aí eu já tomei autoridade, eu falei, quem é? O espírito da morte. E eu entendi que era o que eu desafiei, porque ele estava no escuro. E para quebrar o medo, eu tinha que entrar lá no escuro para expulsar ele, pastor. Só que quando você é dependente do Espírito Santo, é algo sobrenatural, né? Eu disse assim, ele estava com a mão para trás, eu não sabia de nada, pastor. Simplesmente saiu aquele impulso no meu espírito e veio. Eu falei, então você larga a faca que está na mão dele, coloca as mãos para trás e coloca ele de joelho no meio da sala. O demônio me olhou, tipo, dizendo, assustou. Aí ele levantou, largou uma faca desse tamanho, pastor. O irmão que estava comigo assustou. Eu tirei a faca, o irmão pegou, levou para fora. Eu botei a mão na cabeça, falei, hoje você perdeu seu território. Expulsei ele. O irmão caiu, levantou, o rapaz caiu. E ele ficava correndo por volta da casa. Ele corria assim, você escutava os passos. Correndo. Eu falei pro irmão, vambora. O irmão querendo pregar pra ele. Ele falou, vambora daqui, já deu. Era só isso que eu tinha que fazer aqui. E ele querendo pregar, eu falei, já é conhecedor. Era desviado, rapaz. Mas ele zombava, sabe? Vamos, já fizemos nosso papel, já entendi porque que Deus me trouxe aqui, vambora. E Deus me trouxe lá para vencer isso aí. Então, as pessoas falam assim, como é que eu faço para vencer o espírito do medo? Só tem uma forma. Eu não posso expulsar. É você que tem que vencer, enfrentando ele. Você tem que rejeitar ele, enfrentar ele. Literalmente, você tem que enfrentar o espírito do medo. E hoje, uma vez eu ouvi o pastor Hernani Santos falar que ele não pode sair dos pés da cruz, que senão o espírito do medo e de rejeição toma ele. Então ele tem que estar constantemente aos pés da cruz. Eu sou uma pessoa, pastor, que eu sou totalmente dependente de Jesus. Eu tenho que estar aos pés da cruz, porque se eu me afastar um pouquinho, o espírito do medo e de rejeição vem. Volta, tu quer voltar. Já quer voltar. Ele já vem, já com as suas influências, ataques. Então eu tenho que ter uma dependência 100% total, tanto que eu entreguei tudo. Eu não tinha como eu trabalhar. Não, eu tenho que hoje viver 100% pro reino. Meu tempo hoje é pro reino. Às vezes é 11 horas da noite eu estou atendendo pessoas ainda. Não tem mais tempo. Totalmente entregue ao Senhor. E é onde eu queria estar. Entendeu? Então, todos aqueles ataques, aquela perseguição, eu entendi o porquê. Né? Só que aí eu nunca imaginei que eu ia ser levado para libertar crianças. Que Deus ia me levar para esse ponto. Até essa pergunta, né? Mas até pegando esse gancho do pastor Paulo, às vezes você está passando de vários processos, talvez é Deus te treinando, né? Mas hoje você tem facilidade de procurar o pastor Paulo, procurar qualquer pessoa. A internet, eu estava falando numa live hoje, ajuda muito. No meu tempo que eu me converti há 30 anos atrás, não tinha acesso. Hoje nós temos acesso a homens e mulheres de Deus que tem curso, mentoria, tem canal que nos ajuda a crescer. Então você começou a libertar adulto. Isso. E a pergunta é, mas criança fica possessa? Então são um anjinho, né, que o pessoal fala? Aquela teoria, né? Criança não tem pecado. Paulo fala que nós é um anjinho. Não, criança não mente.
né? É. Como não? Quantas vezes minha filha não mentiu para não apanhar? Ela não discerne o que é certo e errado, é diferente. Mas a criança nasceu numa natureza pecaminosa. Vai chegar um dia que ela vai ter que ter um encontro com Jesus, nascer de novo, entregar a vida dela para Jesus consciente. Então, no processo que ela é criança, ela é 100% dependente dos pais. Na dispensação da inocência, ela está dependente dos pais, da cobertura dos pais. Quando ela entrar na dispensação da consciência, ela vai ter que fazer uma aliança com Jesus. Mas nesse processo aí, pastor, que ela é criança, que ela está na inocência, a criança é ultra mega sensível. É como se a criança fosse uma esponja para demônio. Ela é muito sensível, ela tem visão aberta, ela tem audição aberta. E se os pais não for a cobertura, o demônio entra assim. Agora, pastor, o sentido de possessão de criança já é algo muito sério. Né? Está vinculado a estupro, assédio. Vamos dizer, quando o espírito manifesta... É porque tem coisa séria por trás aí. Aí é o quê? Pode ser, né, abuso sexual, pode ter sido estupro, né, um trauma muito grande aí de um espancamento ou alguma coisa que ela viu. Vamos supor que uma criança, ela viu os pais tendo relação sexual. Porque ele pode ter abrido uma porta para demônio. Ou a mãe entregou a criança a Satanás, né? Quando a criança nasce, entrega, mas depois se converteu. Mas ela quebrou aquilo lá que ela fez. Né? Então, existem muitos fatores aí. Então, quando o caso é de possessão, é porque é algo muito... Eu já peguei caso assim, pastor, desse famoso amiguinho imaginário, que os pais... Eu acredito, sim, que a criança cria essa imagem. Eu acredito nisso. Né? Aquela fase que ela está sozinha, que ela começa aquela imaginação a ficar fértil. Ela cria aquele amiguinho imaginário. Só que aí o maligno aproveita de tudo. O diabo, ele aproveita de toda a situação. Ansiedade é demoníaco? Não. Mas quando a pessoa começa com muita ansiedade, o demônio já vem. Ele começa a usar isso aí. E a pessoa começa a ter crises de ansiedade, crise de pânico, de desespero, né? Então, a criança começa ali com um amiguinho imaginário. Brincar, coloca um nome, o nome dele é fulano, e o pai acha legal, que bonito. Só que daqui a pouco o amiguinho imaginário vira real. Eu peguei um caso, pastor, que eu cheguei numa casa que a criança, ela estava desenhando coisas que impossível até um adulto imaginar. E a mãe perguntou assim, filha, como é que você faz esse desenho? Ela falou, mãe, não faça eu falar. Não, você tem que falar pra mãe. Não, mãe, por favor, não faz eu falar. E ela brigando com a filha, ela foi orar, foi buscar Deus. E um dia ela estava na sala e ela fez um desenho, falou, filha, você tem que falar pra mãe, quem tá mandando você fazer desenho? Daí ela falou assim, ela, mãe. Apontou, a mãe olhou, não tinha ninguém, né? Se assustou, já começou a arrepiar. E ela falou assim, que se eu contasse pra você, ela me mataria. E a criança viu que viu uma mulher. Sempre aparece, a amiguinha imaginária sempre aparece assim. Uma mulher bonitinha, boazinha, amigável, mas quando se revela, né? Aquela coisa horrível. E aí eu fui lá pra orar na casa da criança. Pastor, a presença era violenta. Eu já entrei em ambientes pesados, mas aquele ali... E aí eu falei assim pro pai, bom quando o pai e a mãe têm uma mente aberta, né? Tem algum brinquedo aqui que vocês têm medo, vocês adultos têm medo? Ele falou, tem. Aí ele chamou, pegou uma boneca. Quando ele veio com a boneca, ele colocou até no quarto separado. Quando ele veio com essa boneca, pastor, meu corpo arrepiava. Deu até dor de cabeça na minha esposa. Ele falou assim, cara, eu tenho medo dessa boneca, ninguém gosta dessa boneca nessa casa. E aí eu rasguei toda a boneca, levei pra jogar, tacar fogo. Não gosto porque não jogou fora já. Então esse que é o porém. As pessoas passam e falam, nossa, eu arrepio quando eu vejo aquele brinquedo. Eu morro de medo desse brinquedo, mas eles não têm força pra jogar fora, é espiritual, pastor. É como se fosse um feitiço. Ele guarda lá e fica lá. Só que tá um portal ali. Tem um ponto de acesso pro demônio entrar. E entrou, né? E a menina começou a brigar muito com o irmão dela. E aí eu peguei aquela boneca, oramos, repreendemos, nunca mais ela viu. Mas ali também tinha uma sereia. Essa boneca da sereia aí é só o sangue do cordeiro. E eu falei, e aí o Espírito Santo, antigamente eu tirava os brinquedos e as crianças ficavam tristes comigo. E eu pedi uma estratégia, o Espírito Santo me deu uma estratégia. Você vai orar, né? Eu ponho a mão na cabeça e falo, Espírito Santo, mostra pra criança. Revela pra ela os brinquedos que tem algum mal aqui. Mostra pra ela, Senhor. E aí a criança não gosta mais, ela perde o prazer por aquele brinquedo. Ah, mãe, eu não gosto desse brinquedo, eu tenho medo, ela é feio pra mim. Porque o Espírito Santo começa, né, clarear, esclarecer pra ela. E aí, naquela semana eu falei assim, ó, tem uma boneca ali, ainda, que é a sereia.
Só que eu não vou falar pra ela tirar, porque aí ela nem liga pra essa boneca, irmão. Eu falei assim, mas se eu tirar, ela vai ficar brava. Pastor, essa menina ficou uma semana grudada naquela boneca, ela não soltava, pegada. Ela agarrou naquela boneca, ela não soltava daquela boneca. E aí a mãe dela falou, tá uma semana. Eu falei, calma que ela vai lá. Quando deu no 6º dia, aquela criança odiava aquela boneca, eu não quero mais ela aqui. Então depois que tirou a boneca, aí acabou. Entendeu? Então, muitos dos casos de amigo, como fala que eles falam? Amiga imaginária. Pode ser espiritual? Ó, inicia como uma coisa natural. A criança que gera ali, cria. Porque às vezes ela é muito sozinha, não, né, os amigos não dão muita atenção. Isso também é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Porque se o seu filhinho criou um amiguinho imaginário, porque ele tá carente, ele não tem amigo. Então você tem que ficar atento por que ele não tem amigo, né? E aí ela cria aquele amiguinho, coloca o nome. Só que ela começa a tratar como se fosse muito real. É igual o Espírito Santo. Quando você começa a tratar ele como uma pessoa, ele se torna real para você. E as crianças começaram a tratar aquele amiguinho imaginário como real. E é aí que o demônio aproveita da situação. Só que quando o demônio vem, ele escraviza a criança no medo. Se você contar pro seu pai de mim, eu mato você. E a criança não conta. O pai passa a ver a criança conversando sozinha. E é aí, esse demônio pode possuir as crianças. Já vi casos de possessão. Qual foi o pior caso de possessão infantil que você lembra? Pastor. Nossa, são vários. Cita uns 2 aí, que às vezes tem pessoas passando pelo meu problema, né? Teve uma vez que... Aqui é assim, quando você vê um adulto manifestado, por mais que feio que seja, que pula, que grita, que faz aquele forfé, é adulto, né? Mas quando você vê uma criança... E o demônio que manifesta na criança, normalmente ele traz algumas expressões. Ele começa a virar o olho, a boca, e ele não grita. É raro um demônio que está na criança gritar. Ele não manifesta com violência? O demônio? Como um adulto, não. Ele começa a dar sinais, e muito sutis. Às vezes eu vou orar, eu estou no corredor da igreja, e a criança está no colo da mãe. E eu passo, e ela me dá uma olhada assim, começa a fazer sinais com a boca, eu sei que ela é criança endemoniada. Mesmo pequenininha, assim, de 3 anos, é possível estar possessa? Nós estávamos no culto de libertação na nossa igreja e a avó estava com vários caroços no braço. A criança, eu acho que ela tinha 2 aninhos de idade, esse menininho de olho azul, estava no colo dela. Quando eu pus a mão na cabeça dela, o demônio manifestou nela e repreendemos o espírito de enfermidade, ela tinha um monte de caroço, os caroços sumiu, ela não conseguia erguer o ombro, vivia à base de morfina. E aí o demônio manifestou nessa criança. Ele olhava por debaixo do braço dela, assim, ó, me afrontando, rosnando pra mim com o olho regalado. Afrontando e com as mãos, assim, como se quisesse me pegar. E aí, aquela cena, quando é no adulto, é uma coisa natural pra nós. Mas quando é numa criança, pastor, dá um choque. Dá um choque. Você vê a pupila da criança dilatada, a boca dela torta, as mãos dobrando, você vê a pele da criança mudando de cor. Tem várias expressões. Teve um caso também de uma menina que o demônio manifestou nela e ele não dá uma reação. E se você não ir na origem, talvez você expulsa, o demônio não sai. Ele não fala, ele não reage. Né? Tem muitos casos de gritos, tem muito caso de desespero. Mas o demônio causa uma reação, porque você tem que pedir para o Espírito Santo para ir aonde está. O altar dele para quebrar. Né? E a criança travada no colo. Então, assim, essa expressão ela é muito assustadora numa criança. Ela é muito assustadora para uma criança. Você vê a criança torcida, dobrada. Né? Às vezes eu estou no culto, estive num culto, num congresso de crianças, ministrando o Espírito Santo na criança. E o demônio manifestou. E ele abaixou a cabeça, me olhou com o olho regalado, não conseguia olhar direto em mim. Ele ficou olhando, ele mordia a boca e fez um sinal de ataque para mim vir para cima de mim. E aí, para não envergonhar ele, né, na igreja, que eu estava ministrando o Espírito Santo, eu ministrei só nele. Essa unção te entra para libertar hoje. Soprei sobre ele, ele caiu liberto. Então, o bom das crianças é assim, você expulsa e ele não volta mais, só se os pais abrirem porta, né? É diferente do pai que ele carrega pecado, cheio de brecha, né? Então, uma criança, quando você expulsa o demônio dela, é mais fácil dele ficar livre. É mais fácil libertar uma criança? Sim. Do que um adulto? Mais fácil. Porque quando você expulsa o demônio e fecha os portais, ali acabou. Porque aí os pais fechou a brecha, né? Acabou. Mas um adulto já é difícil, né? Porque vai ter que confessar, vai ter que... Que ele mesmo praticou o pecado. Que ele mesmo praticou. Tem um amigo meu que contou um caso esses tempos atrás de uma criança, eu não estava lá, manifestou no colo da mãe, menos de 1 ano, não falava ainda. E o demônio falou da boca da mãe, eu vou te matar. A mulher entrou em desespero, pega essa criança, entrar em pânico. Até eles que é da libertação se assustou.
Por quê? Uma criança que não fala de colo. E as pessoas falam, não, criança é um anjinho. Criança não. Ela é esponja para demônio. Você não sabe o que aconteceu, né? Lá no Crente Podcast, o Rafael perguntou para mim se demônio entrava em criança, né? Posso ler um versículo aqui? Pode. Ó, preste bem atenção. Lucas, capítulo 18, versículo 15, diz assim, ó. E traziam também crianças para que ele as tocasse, e os discípulos, vendo isso, repreendiam. Mas Jesus, chamando para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçai, porque de tais é o reino do céu. Então Jesus falou assim, deixai-me vir pequeninos. Se você for procurar a palavra no grego aqui, no original, Jesus, a palavra no grego não está falando só de criança pequenina, mas também de ventre. Tá no ventre. Eu não lembro a palavra no grego, né? Ventre. Não lembro. Barriga? A palavra no grego ela dá vazão para várias palavras, né? Então ela está falando aqui em criança de colo, criança no ventre. Ou seja, então Jesus não abençoou só as crianças, então, mas também no ventre da mãe, porque já é uma criança. Agora, por que Jesus abençoou no ventre da mãe? Porque Jesus sabia que dentro do ventre os demônios podiam acessar a criança. Uma rejeição da mãe, né? As pessoas não têm noção disso. A mãe quer um menino, mas aí ela descobre que tem uma menina, ela rejeita a criança. Essa criança vai vir com espírito de rejeição. E o espírito de rejeição, ele anda de mão dada com medo. É o que eu mais encontro hoje, são adultos com medo. O que vence a humanidade hoje é o medo. Vou dar um exemplo. O que mais matou na pandemia foi o medo ou foi o Covid? Quantas pessoas, pastor, que deu uma pequena febre, e ela chegou e ir para o hospital, não tinha Covid, foi entubada e morta? Porque tinha um sintoma. Nessa questão do som da minha igreja, só voltando um pouquinho, né, já da continuidade, quando eu comprei esse som, o diabo se levantou contra a família que me vendeu o som. Por quê? Porque a pessoa que queria comprar esse som, ele queria fazer outros trabalhos. E aí a pessoa não vendeu para mim. E aí fizeram uma obra para essa família. Na mesma semana, eu fui na casa dessa pessoa, eu cheguei lá, o marido estava na cama, do nada, pastor. Bem no meio da pandemia. O homem estava de cama, ele arrotava, só porque ele vendeu o som para mim. Ele arrotava que fedia defunto. Ele falou assim, se eu arrotar, você sai daqui. Mas ele não conseguia deitar. Estava defecando preto, vomitando preto. Ele já falou para a família, já deixou todos os documentos, já estava se entregue. E eu falei, mas por que vocês não falaram para mim, não me chamaram? Você vê que o diabo travou tudo. Não me chamaram, pastor. O rapaz ia morrer. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, não, você não vai morrer. Eu prendi o espírito de morte. No mesmo tempo, a esposa dele começou a suar. Mas eu não tive discernimento, deixei passar. Era para mim ter repreendido ali. Ele levantou instantaneamente. Instantaneamente ele levantou. E aí ele foi, eu falei, pode comer, pode fazer uma sopa, alguma coisa para ele, que ele vai comer. Fazia vários dias, se não me engano, 3 dias que ele não comia, né? Fazia uns 3 dias que ele não comia. E eu falei, pode preparar que ele vai comer e vai se levantar daí. O diabo não vai te levar assim, não. E aí ele levantou, pediu uma pizza, né? Comemos, brincamos, demos uma risada. E beleza, no outro dia a esposa dele me ligou. Mandou um zap pra mim dizendo assim, olha, depois que você foi embora, o meu marido agora sarou. Só que agora quem tá ruim sou eu. E eu tava lavando a louça, a roupa, e a máquina não quis parar. Olha como que as coisas espirituais são, né? Não queria parar. E começou a vazar água. E eu desligava a máquina, a água não parava. Eu falei, mas pra onde tá saindo essa água? Só que aí a torneira dela estourou. Quando estourou, ela vomitou. E aí ela parou de falar comigo. E eu mandei mensagem pra ela. Falei assim, aí eu liguei, ela não atendia. Falei pra minha esposa, se troca que o diabo tá trabalhando lá, vamos lá. Aí no outro bairro, eu peguei o carro, fui lá. Quando eu cheguei lá, falei, cadê a fulana? Que é a mulher. Ele falou, tá lá no quarto, cara. Caiu de cama, tá com febre e tal. Ele pensando em levar pro médico. Se ele leva ela bem no auge da pandemia, tinha morrido. A família toda com medo. Eu entrei, tava com uns 3 cobertores tremendo, colocaram o cobertor nela tremendo, de frio. E eu falei, fulana, eu vim orar por você. E ela não respondia. Fulano, eu vim orar por você, ela não respondeu. Quando eu tirei a coberta, o demônio gritou, olhando pra mim, falou, eu vou matar ela. Ela é minha. O que você quer aqui, seu desgraçado? Aí eu repreendi e falei assim, não tem nada seu aqui, pertence a Jesus. Aí expulsamos, foi embora, aí Jesus fez a obra. Né? No meio da pandemia,
Muitas pessoas que morreram não tem nada a ver com a Covid. Foi o medo. Deu uma febrinha, foi para o hospital. Talvez lá pegou, talvez pegou uma bactéria, ou talvez entubaram, de tão desespero que estava, ou estava todo esse processo, entubaram. Eu conheço pessoas que foi entubada, pastor, sem ter Covid e morreu. Simplesmente desligaram o aparelho. Por causa do medo. De onde vem esse medo? Da infância, pastor. Porque o pai fica com essas brincadeiras, que para ele é brincadeira. Ó, o bicho vai te pegar. Aquilo ali na alma da criança está fazendo um estrago danado, está abrindo porta para demônios. O seu filho não vai conseguir fazer uma faculdade. O filho não vai conseguir estudar, não vai conseguir ter um relacionamento. No casamento dele, ele vai sofrer muito por causa desse espírito do medo, os bloqueios que causa isso. Você está entendendo? O espírito do medo sai, mas depois ainda fica sequela, pastor, fica bloqueios que a pessoa precisa quebrar. Eu falo por mim, o meu caminho foi muito longo, eu tive que dar muitas voltas. E sempre falo para as pessoas hoje, vocês não precisam sofrer como eu sofri. Né? Eu quero facilitar o caminho de vocês. Tem gente hoje que está fluindo no que eu fluo, pastor, com 2 anos andando comigo.